no seu coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, mais uma vez, adentrando na tua presença, Deus, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, Deus, para ouvir, Deus, o teu mover, o Espírito Santo de Deus, que vem nos envolvendo, que vem nos transformando, Deus, que vem, Senhor, nos dando vida e vida, Deus, com abundância. E nesta noite, Deus, neste exato momento, onde vamos ouvir a tua palavra, Deus, e comer este alimento espiritual, Deus, para a nossa sobrevivência espiritual, Deus, pois sem a tua palavra, Deus, sem a comunhão com o Senhor, sem a tua presença, Deus, somos algo fácil, Deus, para a nossa adversidade, Deus. Mas quando nós somos cheios do Espírito, cheios da presença, cheios da comunhão, Deus, cheios do poder, e a palavra do Senhor, Deus, ela promove isso para as nossas vidas, Deus. Então, que nesta noite, Pai, usa a tua serva, Deus, no culto profundo, Deus. Usa, Pai, na revelação, Deus. Usa, Pai, na sabedoria. Usa, Pai, na visão. E que a tua palavra nesta noite, Pai, ela vá e ela produza nesta noite, Deus, cura e libertação da nossa vida, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, a igreja da paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Glória a Deus. Jó. Louvado seja Deus. Estive meditando nesse livro hoje. Um livro fantástico, né, irmãos? Jó, capítulo 1. Nós vamos ler alguns capítulos, alguns versículos. Amém? Do 18 ao 22, que diz assim: estando ainda falando, veio outro e disse: estão teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e Deus nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Glória a Deus, né? A gente já ouviu muito falar sobre Jó. Nós vemos aqui, irmãos, as virtudes, né? O capítulo 1 vai falar da virtude, da tentação e das perdas de Jó. E nós conhecemos a história e sabemos que Deus o chamava, né? Deus, o próprio Deus testemunhou sobre este homem, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, sincero, que se desviava do mal. E também nós vemos que uma das virtudes que Jó ele traz na sua história de vida também é a paciência, né? Então nós vemos que essas virtudes é fruto do Espírito Santo, algo que Jó carregava com ele, já carregava dentro dele, né? Era a essência de Jó. E nós vemos aqui que ele perde os filhos, né? Ele começa a perder as coisas. O próprio Satanás, né? Foi até Deus e para tentar Deus e querendo ali, pedindo permissão para tocar na vida de Jó. E aqui no momento que nós lemos aqui esses versos que nós lemos do 18 ao 22, fala exatamente no momento que ele recebe a notícia que seus filhos foram mortos. Imagina só, irmãos, para nós, como seria receber essa notícia, né? E aqui fala que ele tinha 10 filhos, né? E os filhos e as filhas eram 7 filhos e 3 filhas, e todos morreram naquele lugar. Essa história, ela de fato aconteceu, e alguns historiadores até dizem que
Existem até alguns filósofos, até ateus, que se baseiam no livro de Jó, até mesmo para comprovar assim, né, a existência de Deus. Então, irmãos, qualquer um de nós receberia essa notícia com muito pesar, né, com muita tristeza no coração. Mas o que a Bíblia diz? Que ele era um homem reto e temente a Deus. Então Jó temia a Deus mais do que qualquer coisa. Ele temia a Deus acima de todas as coisas. É tão verdade, né, o temor que ele tem a Deus, que ele recebe a notícia, ele se levanta, rasga o seu manto, rasga a sua cabeça, se lança em terra e adora a Deus. Se nós olharmos aqui um paralelo e olharmos para Davi, que também perdeu o seu filho Absalão, seu outro filho também, quando Absalão morre, a Bíblia diz que ele fica lá chorando, chorando, e fica sem comer, né, faz greve de fome. Ele não blasfema contra Deus, mas ele não adora a Deus. É diferente. Então nós vemos que a essência de Jó é a essência do verdadeiro adorador. Porque no momento da sua maior dificuldade, ele declara: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, né? Ou seja, Jó tinha certeza, convicção, ele sabia dos passos dele, da vida dele reta diante de Deus, e ele sabia que ele fez tudo o que podia pelos seus filhos. Porque a Bíblia diz também que Jó intercedia pelos filhos, fazia sacrifício pelos filhos. Não é assim que está escrito? Que ele entregava o holocausto, o sacrifício, e ele orava, intercedendo pela vida deles. Então ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu sei que eu fiz a minha parte. Então ele temia tanto a Deus que ele não blasfema, ele não atribui a Deus a sua falta, a sua perda. Não, pelo contrário, igreja, ele adora a Deus. Então faz parte da sua virtude. Homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal, homem sincero, paciente. Aleluia. E diante desse drama que ele está vivendo, ele só sabe adorar a Deus. E ele reconhece também que ele veio nu, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então ele reconhece que da mesma forma como ele veio sem nada, ele volta sem nada. Por quê? A Bíblia diz que ele não era um dos homens ricos do Oriente, não, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia não fala assim, e Jó era um dos, não, era o homem mais rico do Oriente. Então ele tinha muitas riquezas, né? Muitas ovelhas, muitos camelos, muitos bois, muitíssima gente ao seu serviço aqui. Então ele era o maior de todos no Oriente. Mesmo assim ele reconhece que nada pertencia a ele, que tudo vinha de Deus. Então ele reconhece que ele veio sem nada e tudo que ele conquistou foi porque Deus o deu, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, irmãos, que coração adorador, né? Que coração é esse que se prostra diante de Deus no momento do seu maior drama? Será que nós conseguiríamos agir assim? Será que nós teríamos esse coração para adorar a Deus, irmãos, diante de tanta dor, né? Diante dessa perda? Nós vamos passear um pouquinho aqui na história de Jó. Abra em Jó mesmo, no capítulo 2. Deixa sua Bíblia aberta, que hoje é muito de ensino. Do 7 ao 13, capítulo 2, que diz assim: olha só, aqui é a segunda vez que Satanás volta a falar com Deus para afligir Jó.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, Temanita, Bildade, Suíta e Zofar, Namatita, e consentaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então nós vemos que ele perde os bens, ele perde os filhos. Agora uma chaga maligna está sobre o seu corpo, a sua saúde é afetada. Ao invés de ele ter o apoio da esposa, a esposa olha para ele e fala: olha, amaldiçoe-se teu Deus e morre, né? Você ainda se conserva íntegro diante dele, sincero diante dele, ou seja, você ainda está inteiro diante dele, né? Mesmo diante de toda essa diversidade de circunstâncias que você está vivendo. Então nós vemos que é uma trajetória de dor, de sofrimento, mas também de superação, igreja. O que marca a história de Jó não é a dor em si, não é o sofrimento em si que ele passa, mas sim a forma como ele supera todas as coisas. E Deus nos chamou para superar as adversidades, né? Deus nos chamou para superar as dificuldades. Então, primeiro momento aqui, ele perde os filhos e adora a Deus. Segundo momento, ele é acometido de uma chaga maligna, a sua saúde afetada, e ele repreende a esposa. E aí ele diz aqui, a Bíblia diz aqui que ele não pecou com os seus lábios. Ele entende que tanto o bem quanto o mal vem de Deus. E ele compreende, irmãos, na sua mente, na sua mentalidade, que com certeza aqui nós estamos diante de uma mentalidade renovada, de uma mentalidade transformada, de uma mente, irmãos, que está disposta a superar as adversidades. Porque tem gente que se perde na adversidade, né? Tem gente que passa pela adversidade e se perde, se corrompe, não consegue voltar mais, fica preso, né? Se entrega ao destino, se entrega ao acaso, se entrega à situação, se afasta de Deus. Mas com Jó não foi assim, amados. Com Jó foi diferente. Mesmo diante da pressão, ele não nega o nome de Deus. Ele não nega Deus em momento algum. Ele não deixa, irmãos, de atribuir a Deus honra, glória e louvor. Os filhos morrem e ele adora a Deus. A doença vem na sua pele, a sua saúde acometida, e ele fala: eu entendo que ainda que o mal venha sobre mim, e se Deus está mandando esse mal, ainda assim eu não pecarei contra Deus. Então, se a Bíblia está relatando a história de Jó com tanta profundidade que nós estamos vendo aqui, é sinal que o Senhor, Ele quer fazer de nós um Jó, aleluia, diante das adversidades, né? Nós vemos que os 3 amigos se aproximam, ficam sabendo do mal que havia acontecido contra ele, vem
e não o reconhece. Jó está irreconhecível. Imagina o homem mais poderoso do Oriente, o maior de todos do Oriente, o mais rico. Imagina como era a casa dele, como eram as roupas dele, como era o alimento dele, né? Como os filhos dele se vestiam, como os filhos dele viviam. Então, quando os amigos de Jó se aproximam dele e vê aquela situação, ele lá prostrado nas cinzas, os amigos não reconhecem. E a Bíblia diz que eles ficam ali 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, sem dizer palavra alguma, só contemplando a dor de Jó, que era muito grande. Então eles ficaram em silêncio, né? Porque não tinha palavras, igreja, não tinha palavras para consolar, não tinha palavras que pudessem sair da boca deles, que pudessem trazer algum consolo. Tamanha era a dor desse homem, mas ele superou todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. O que é superação, né? A palavra superação é uma ação elevada diante da circunstância adversa, diante da situação difícil. Deus te chamou para superar. Aleluia. Deus te chamou não para você ficar prostrado. E nós vemos aqui que esse deserto que Jó passa, que essa dificuldade que ele passa é passageiro, não é para sempre, né? Toda dificuldade que nós passamos, igreja, todo deserto que nós vivemos, não é para sempre. Aleluia. É passageiro, vai passar, né? Porque tudo passa. Só que a diferença está em como nós reagimos diante da situação. É uma situação extremamente dolorosa e aqui, ó, eles viam que a dor era muito grande. Perde os filhos, não tem o apoio da esposa, agora está doente, perde os bens e agora restam o que? Os amigos. Mas até os amigos, igreja, a Bíblia diz que vai chegar um tempo que vai começar a repreender Jó, achando ali, fazendo suposições de que Jó estaria no pecado. No capítulo 4, do 3 ao 11, está escrito aqui, ele faz, né? Um dos amigos diz assim para ele: eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas, as tuas palavras levantaram-se e tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora te vem, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Olha como ele era reconhecido. Ele era reconhecido como um homem sábio, um homem que ajudava o outro, o próximo. Então, as obras de Jó eram retas, totalmente retas. Ele dava conselhos, ele ajudava os mais necessitados financeiramente. Ele tinha uma vida piedosa, né? Só que o que a Bíblia diz? O que Paulo diz também? Qualquer um que quiser viver uma vida piedosa, né? Servir a Cristo piedosamente, sofrerá perseguição. Todo aquele, sem exceção, irmãos, que viver uma vida reta diante de Deus, piedosa, sofrerá perseguição. E aqui quem persegue ele é o próprio Satanás, irmãos. É o adversário da alma mesmo. Não é que ele usa uma pessoa, não, é o próprio Satanás que vai até Deus para falar: olha, ele te adora porque você enche ele de bens, ele te adora porque você enche ele de filhos, ele te adora porque você enche ele de dinheiro, ele te adora porque você enche ele de saúde. Aí Deus fala: vai lá e toca então, tira tudo que ele tem, só não tira a vida dele. Vai até, porque Deus põe limite, né? O adversário era ilimitado. Então ele era reconhecido, olha, por alguém que tinha sábias palavras, que levantava aqueles que tropeçavam, por alguém que vivia piedosamente. No 6 ele fala: não é o teu temor de Deus, a tua confiança,
e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos. Então o amigo de Jó começa a fazer ele se lembrar dos seus feitos, dos seus caminhos, de como ele vivia. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Então ele está começando a falar aqui, olha, ele começa a ver o cenário e fala assim, olha, o que eu sei é que você sempre viveu uma vida piedosa, Jó. O que eu sei é que os seus caminhos sempre foram retos. Então o amigo dele está dizendo assim, olha, o que eu tenho visto é que aqueles que semeiam iniquidade, aqueles que lavram iniquidade, colhem mal, né? Então tudo que o homem plantar, ele vai colher. É isso que o amigo está dizendo. E ele diz, ó, com o hálito de Deus perece, e com o assopro da sua ira se consome. Ele está falando, o mal vem para aquele que semeia iniquidade, né? Semeia o pecado, mas não era assim que ele faz conhecer a Jó. Ele faz conhecer a Jó pelas suas obras boas, retas e íntegras. E no 10 ele diz, o bramido do leão e a voz do leão feroz, os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Ou seja, ele tá aqui, é o exemplo que ele está dando aqui, que Deus ele não desampara o justo, né? O leão, Deus desampara o leão, desampara a leoa, desampara o filho da leoa, mas o homem justo Deus não desampara, né? Mas por que Jó está passando por aquilo? Né? Por que ele ser um homem justo, reto, íntegro, que se desvia do mal, que tem temor a Deus, que andava na sinceridade, que ajudava os necessitados, que dava sábios conselhos, que trazia força àqueles que estavam fracos? Por quê? Né? Por que Jó estava passando por aquela situação? E nós vemos que em momento algum na Bíblia, no livro de Jó, ele blasfema contra Deus, ele nega Deus. A única coisa que ele fala é, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento, né? É a única coisa que Jó fala. Ele passa a amaldiçoar no dia do seu nascimento. Então quando ele faz isso, Senhor, por que minha mãe não me abortou? Ele fala, né? Por que minha mãe, ao invés de amamentar, me deixou morrer de fome? Aí quando ele começa a amaldiçoar o seu nascimento, mas ele não amaldiçoa Deus, aí Deus vem e fala com ele. Deus fala, onde você estava, Jó? Né? Quando eu criei o mundo, quando eu criei a terra, quando eu espalhei as estrelas na constelação, onde você estava? E ele começa a mostrar para Jó a sua soberania. Aí está a cerne, igreja, do livro de Jó. Por que Deus permitiu Jó sofrer, mesmo sendo um homem reto, passando por perseguição, para mostrar que ele é soberano? Glória. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Tudo está sob o controle de Deus, irmãos. Até mesmo o adversário da nossa alma. Até mesmo aqueles que nos perseguem. Lembra quando Paulo está no caminho de Damasco? Ele está com a carta na mão. Ele está com a autorização para mandar matar os crentes. Ele não matava, mas ele mandava matar. Ele mandava castigar, judiar, machucar. Ele tinha autoridade para isso. Mas quando ele está no caminho de Damasco, Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aí quem é que fala comigo? Sou eu, Jesus. A quem tu persegues? Porque na verdade ele achava que estava perseguindo os crentes, mas ele estava perseguindo Jesus. Então Satanás aqui não está perseguindo Jó, ele está querendo afrontar Deus, porque essa é a missão dele. Só que ele falou, você pode tocar, só não tira a vida dele, porque ele é meu servo fiel, ele não vai deixar de me adorar. Então, o que acontece aqui no livro de Jó? Deus quebra todas as teses do diabo. Por isso que nós temos que permanecer, igreja, diante da adversidade, porque
Deus, assim, da mesma forma que a gente precisa confiar em Deus, Deus também precisa confiar em nós. Sabia disso? Né, pastor? Deus também precisa confiar em nós. Ele quer um povo de confiança. Então, por que Deus permitiu então o diabo tocar em Jó? Porque Deus confiava em Jó. Né? Porque Deus conhecia o coração de Jó. Por mais que ele estivesse fraco ali, diante das adversidades, Deus sabia, pode tocar, Satanás. Ele não vai deixar de me adorar. Só não tira a vida dele, isso eu não permito. Porque a vida dele pertence a Deus, né? Então, será que Deus confia em nós, igreja? Será que, diante das circunstâncias, das adversidades, será que a gente vai se lembrar de onde Ele nos tirou? Que nós viemos do pó e do pó nós vamos retornar? Que nós não temos nada, que tudo pertence a Ele. Por isso Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E aqui nós vamos ver a parte em que os amigos começam a acusar Jó de estar em pecado. E no capítulo 19, versos 25 a 27, diz assim: o Jó se queixa aqui um pouco da dureza dos seus amigos, que eles começam a querer tirar de Jó alguma confissão, e ele não tinha nada para confessar, porque realmente ele era um homem arrependido. E no 25 ele diz: diante das acusações dos amigos, olha o que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Olha a fé desse homem, gente. Não é uma coisa assim que ele está dizendo, eu acho, eu espero. Não, é uma certeza. É uma convicção. Eu sei, ele está dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim ele se levantará. Ele vai se levantar sobre a terra. E ele fala, mesmo que a minha pele e a minha carne sejam consumidas, eu verei a Deus. Ou seja, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Paulo falou isso, Davi falou isso. E é como se Jó estivesse falando isso também. Eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra. Então ele não olha para a dificuldade, para as circunstâncias, ele não olha para a acusação dos amigos, mas ele o tempo todo ele olha para Deus. Ele confia em Deus e Deus confia nele. Aleluia. Há uma aliança, um pacto, há uma parceria, há uma amizade. Deus quer ser o nosso amigo. E a gente só é amigo de quem a gente confia. Você vai colocar uma pessoa que você não confia dentro da sua casa? Você vai dividir segredos com alguém que você não confia? E mesmo assim a gente corre o risco, né? De se decepcionar. Mas o que o livro de Jó também nos traz, além da superação? Esperança. Ele tem esperança em Deus. E a esperança não nos decepciona. E a esperança verdadeira não é esperança no homem, não é esperança no governo, não é esperança na estatística, não é esperança no mundo. A esperança verdadeira é a esperança da glória de Deus. Nós temos esperança em Deus. Nosso coração, ele é prisioneiro da esperança. Então Jó, ele tinha perdido tudo, mas o seu coração estava intacto. Isso é tremendo, igreja. Isso é extraordinário. O diabo tocou nos bens dos filhos, na esposa, nos amigos, mas no coração dele não. Na alma dele não. A alma dele tem um mediador, um redentor, que é Cristo, que é Deus. A alma, irmãos, é aquilo que está no meio. Espírito, alma e corpo. O espírito pertence a Deus, o corpo volta para a terra, mas a alma, ela precisa de um mediador.
né? De alguém fazendo o intermediário, porque a alma está no meio. Então a ferida não toca a sua alma, as chagas não toca a sua alma, a dor do luto não destrói a sua alma. Ele pode ficar até abatido, mas não destruído. Ele não destrói, porque a alma dele sabe quem é o seu mediador. E o nosso mediador é Jesus. Não há outro mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem, né? Está escrito na palavra. Então nós vemos que ele declara uma certeza, uma convicção e uma esperança na qual ele não se decepciona. No capítulo 42 nós vamos ver a superação. E Deus te chamou para superar. Aleluia. Glória a Deus. Saiu aqui. Capítulo 42, verso 1 ao 5, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, te perguntarei, e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, irmãos, ele já estava numa situação muito precária, um caos sobre a vida dele, um caos terrível. E aí ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Deus vem até ele e faz 70 perguntas científicas a Jó. Onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo, quando eu criei todas as coisas? E ali Jó reconhece a soberania de Deus e se humilha perante ele. E ele fala: olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como que Jó viu a Deus? Através da criação. Porque Deus começa a falar: eu criei as estrelas, de que ventre saiu o gelo, onde você estava quando eu criei o grande dragão, quando eu separei a ursa maior da ursa menor. Você sabe por acaso o dia que vai parir a leoa, né? Então, Deus começa a falar da criação para Jó. Então, quando eu olho para Deus, diante de tudo que Ele criou como Criador de todas as coisas, eu vejo que Ele é muito maior que o meu problema. Ele é muito maior, Ele é muito além de qualquer dificuldade que eu esteja passando. Então, Jó escuta aquelas perguntas que Deus está fazendo. Aí, onde você estava, onde você estava, onde você estava, e ele começa a se reduzir a nada. Ele começa a se reduzir e se humilhar perante Deus. E aí ele diz: ah, Senhor, agora eu bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Por isso que a Bíblia fala que a esperança em Deus não decepciona. Porque Ele pode todas as coisas, igreja. Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Por isso que eu tenho que sempre, quando eu estiver passando por uma dificuldade, subindo uma montanha alta, eu tenho que pensar: eu estou passando por isso, mas é para que eu venha superar. Eu vou subir essa montanha alta, a montanha da dificuldade, mas eu sei que a vitória lá na frente é grande. Então você tem que viver assim.
crendo sempre numa grande vitória. E foi isso que Deus fez com Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o jogo, virou a mesa. Deus fala para ele, mandou os amigos de Jó ir ter com ele, oferecer sacrifícios. E Deus fala para Jó orar pelos seus amigos. Então Deus mostra a sua soberania, o seu poder. Jó se humilha, reconhece que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele viu Deus, igreja. Ele viu. Primeiro você ouve Deus, você conhece Deus de ouvir falar, mas você vê Deus. É outro nível. Aleluia. Aí você já está num nível acima. Por isso as dificuldades, por isso as provações, para que você possa ver Deus. Se não tiver dificuldade de provação, você não vê Deus. Você só ouve falar, mas você não vê. Aleluia. Então a dificuldade abre os seus olhos espirituais para ver Deus. Quem Ele é? Quem é Deus? É só uma energia cósmica? Não. Deus é muito além disso. É isso que Ele está dizendo para Jó. Eu não sou uma energia cósmica. Eu sou aquele que você pode confiar. E eu posso todas as coisas. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele ora pelos seus amigos. E no capítulo 10, do 42, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Quer-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus, que coisa linda, irmãos. Ele pôde ver os filhos, os netos, até a 4ª geração, os bisnetos, os tataranetos. Para quem achava que ia morrer no vale, Deus lhe deu o dobro de tudo que ele tinha e fartura de dias. Porque Deus é soberano, igreja. Glória a Deus. E a tua esperança tem que estar nele. Não olhe para o mundo, nem para as coisas que estão no mundo. A Bíblia diz que aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Jó, ele poderia ter sido influenciado pelo luto, pela falência, pela esposa e pelos amigos, mas ele não se deixou influenciar. A única influência que Jó tinha dentro do teu coração era a certeza de que o seu Redentor vive. E Jesus vive, igreja. Ele vive e reina para todos sempre. O teu Redentor vive. Não importa o que você esteja passando, não importa o quão turbado seja o teu coração e perturbado seja a tua alma. Tem um louvor que fala, né? Espera em Deus.
Não se turbe o teu coração, não perturbe a tua alma. Espera em Deus. E Jó esperou em Deus. E Deus mudou o seu cativeiro. E ele superou as suas grandes dores e grandes dificuldades. Ele foi consolado. Ele recebeu todo o amor dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua família. Ele foi honrado. E todos reconheceram aquele homem que superou as suas dificuldades. Porque você não é reconhecido pelas suas dores, nem pelas suas conquistas. Você é reconhecido por aquilo que você supera. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Abençoe, amém? Palavra abençoada, né? E você vê que quando o inimigo chegou até Deus e pediu permissão para tocar na vida de Jó, você vê que o inimigo tocou na carne, não na alma, né? Porque a alma já estava guardada. E vai ter o nosso espírito o quê? Reto, não é verdade? Então, irmãos, a grande tribulação hoje dos nossos dias, as lutas que nós passamos é contra a alma. Bem mais valoroso, deixa o universo para Deus é a sua alma. O inimigo ele pode tocar na tua carne e corpo, porque nada presta. Agora o problema é a alma, né? Quando a alma ela está convertida em Cristo Jesus, quando ela está alinhada com o Espírito, por isso que o inimigo tocou na carne de Jó, não na alma dele, que a alma dele já estava com Deus, já estava convertida ali, não é verdade? Então, Deus sabia quem era Jó, né? Por isso que Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, por quê? Porque a alma já estava convertida. É a mesma coisa, irmãos, um homem e uma mulher convertido, pronto. A sua convenção, quando você se converte de verdade, a sua alma está alinhada com o Espírito. E a sua alma está guardada, não é verdade? O nosso espírito já é reto. Nosso espírito já tem a determinação, já sabe onde ele vai, qual a função dele que veio nessa terra, para converter, para ganhar, para resgatar nossa alma que estava perdida. E quando a alma ela é resgatada, quando a alma ela anda alinhada com o espírito, ela acabou o problema, não é verdade? Então ninguém vai tocar na tua carne, ele vai tentar já bater, mas a carne, eu disse que a carne para nada presta. Verdade? Então o conteúdo que está dentro de mim, de você, o mais bem, mais valoroso para nossas vidas, é a nossa alma, porque o Espírito já tem um lugar certo. O Espírito já é de Deus, não é verdade? E a alma, né? Então a grande luta hoje é resgatar a alma que está perdida, né? Quantas almas estão perdidas nesse universo que Deus precisa, né, resgatar através de quem? Através do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Porque aí existe uma luta, né? Outros tempos existia uma luta comigo, a carne, né? Lutando contra as coisas deste mundo. Aí o Espírito veio. Mas por que o Espírito ele venceu? Né? Ele vence todos os dias. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida e começo a buscar as coisas espirituais. As coisas espirituais, não é verdade? Se eu estiver na igreja e não buscar as coisas espirituais, eu vou estar fazendo a vontade de quê? Da carne. E aí o Espírito não tem poder. Não é verdade? Mas quando eu estou na igreja, estou buscando as coisas espirituais, o Espírito começa a ganhar o que? O poder. E aí ele começa o que? Vencer. E aí ele começa a ficar como se fosse uma conquista. A conquista entre o homem e a mulher, não é verdade? Lembra do nosso tempo, antigamente, há uns 5 anos atrás, né? A gente ia lá nos bailes lá, conquistar uma menina, era difícil, não era, pastor? Não era difícil? Meu Deus do céu, né? Era um ano para conquistar, não é verdade? Hoje não, hoje você conquista o salário inteiro, não é verdade? Hoje é mais fácil, mas antigamente não. Então hoje é a mesma coisa. Hoje para você, o Espírito Santo de Deus, ele nos deu o poder e a autoridade para a gente resgatar a alma que está perdida nesse universo espiritual aqui, né? Então Deus ele fez o que? Ele construiu o homem, fez o homem, isso é uma semelhança o quê? Para habitar, para resgatar a tua alma e a minha alma nesta noite, viu? Que a sua alma nesta noite se renda aos pés de Jesus, entenda que tem um bem mais precioso dentro de você, que é a tua alma, né? O inimigo ele quer roubar, ele quer matar, quer destruir, ele quer resgatar a tua alma, né? Mas a tua alma nesta noite já está curada e liberta pelo Espírito Santo de Deus. Então nesta noite, irmãos, o inimigo tocou somente na carne de Jó, mas ali no conteúdo, ali no oculto e profundo ali,
que somente Deus sabe, né? Somente Deus sabe, né, o dia certo, o meu dia certo é o dia certo, né? E hoje é um grande dia de você lutar todos os dias para que a tua alma se alinhe com o Espírito. Aí acabou com o não é verdade? É verdade? Jó tinha guerra com seus filhos, mas com ele não. Ele intercedia pelos filhos, buscava pelos filhos, né? Adorava pelos filhos, e já era convertido. A grande luta de Jó era com os filhos. E muitas vezes a minha luta, a sua luta, é com os irmãos. Que você sabe, meu Deus do céu, se ele soubesse o quanto é bom você obedecer, fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus, os benefícios são muito grandes, irmãos. Faça a vontade de Deus, não faça a vontade deste mundo mais. Ah, pastor, mas é difícil, não é difícil não, irmãos. Quando você começa a obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, quando você começa a obedecer a palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder e a autoridade para isso. Então é tempo agora da igreja, desse século, né, 21, entender em nome de Jesus Cristo, né, que se sua alma não for resgatada, né, se sua alma não for curada e liberta, você vai ser uma pessoa nada mais, oprimida, triste e doente. Doença não da carne, mas espiritual. Porque a doença de Jó não era espiritual, era da carne. Porque se fosse espiritual, ele tinha procurado. Tinha ou não tinha? Tinha reclamado? Por quê? Né? Mas por que Deus não matou a mulher de Jó, não é verdade? Por que Deus não matou? Matou os filhos e matou só a mulher. Porque é construído tudo de novo. Você era da mulher. Deixa eu escrever a carne. Você entendeu, irmãos? Então hoje a doença do século XXI não é carne, é espiritual. Você vai bater na tecla, vai falar o tempo inteiro, mas a pessoa não entende porque o inimigo está o quê? Cegando ela. E aí pronto. E se a gente não abrir nossos olhos, nós ficamos doentes que nem ele. Porque nós insistimos em falar. E se você fala demais, o que eles fazem? Vai para ali, que aqui não fala de doença. Né? Fala só de bênção, mais bênção, né? Mas no final das contas, no final dessas bênçãos, a sua alma está o quê? Presa ao adversário, não é verdade? Então eu queria esta noite fique em pé em Jesus Cristo, né? Vamos orar e agradecer a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade esta noite, irmãos. Você sabe para onde você vai hoje, se Deus viesse buscar você, não é verdade? É uma alegria muito grande, né? Deus viesse buscar nós hoje, né? Ai, pastor, você quer morrer? Não, mas é uma alegria muito grande, porque meu psicológico, a minha mente e meu coração estão preparados para ter a vida eterna com Cristo. Não é verdade? É isso. O fato de você estar aqui nesta noite é isso. Uma vida eterna com Cristo, não é verdade? Para todo sempre, né? Para isso, a viagem é essa. Tem uma viagem com Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, eu quero glorificar o Teu nome, Deus, eu quero agradecer o Teu nome nesta noite, Deus, por esta oportunidade, por este momento, Deus, onde aprendemos a Tua palavra, aprendemos os Teus mandamentos, Deus, onde aprendemos a verdade nos traz cura, a libertação, Deus. Sabemos, Deus, que os tempos está se findando, Deus, mas graças a Deus, todos os dias nós procuramos alimento espiritual, procuramos, Deus, essa base que é o Senhor. Sem essa base, Deus, não sobrevivemos, não. Porque, Deus, até no último momento das nossas vidas, nós sabemos que o adversário ele vai tentar, Deus, resgatar, Senhor. Vai tentar, Deus, roubar. Porque ele veio para isso, para roubar, para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Que nesta noite, Pai, temos vida com o Senhor. Temos prazer de servir ao Senhor. Temos prazer de vir para a tua casa. Temos prazer, Pai, de te adorar em espírito e verdade. De buscar a tua presença. De sentir, Pai, a essência do Espírito Santo de Deus. De sentir, Pai, a tua palavra dentro dos nossos corações, Pai. De ouvir a tua voz, Pai, falando aos nossos corações, Pai. De ter, Pai, esse aconchego, Pai, esta amizade, esta visão, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, apesar das tempestades, das lutas, Deus, mas dentro de nós há uma certeza dentro dos nossos corações, Pai, que apesar de tudo, Deus, mas Tu és fiel, Tu és aquele que cuida, Tu és aquele que abençoa, Pai, e os nossos olhos esta noite não estão olhando para essa terra, não, Senhor, porque dentro de nós há uma certeza, Pai, que o Senhor está vindo, Pai, para buscar a igreja, para buscar, Pai, os lavados, os redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então que nesta noite
nesta noite, ó Pai, houve libertação, que nesta noite, ó Pai, houve transformação, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, entrou dentro dos nossos corações, ó Pai, e abriu mais ainda, Pai, um leque espiritual. A Tua palavra entrou, Pai, como flecha, Pai, e nos fez abrir, Deus, o nosso coração, a nossa mente, Deus, e entender, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, Deus, nós temos aqui, Deus, somente para isso, Deus, para Te adorar e para exaltar o Teu nome, Deus, e que nós possamos nesta noite entender, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a luta é contra a carne, contra as potestades espirituais, mas aquele que está salvo, aquele que está, Pai, que tem a garantia da vida eterna, Pai, ele vai lutar até o final, Deus. Então que nesta noite, ó Pai, nos leva, Senhor, da mesma maneira que nos trouxe, debaixo da Tua presença, nos dando, Pai, uma noite de show, de paz, de alegria, Pai. E uma quarta-feira mais abençoada, Pai. Guarda nossas crianças, guarda nossa família, Deus. Guarda nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Talvez nesta noite. E você vê que, você pode ver que existem muitas lutas ainda com pessoas. Por que tem pessoas, por que você vem para a igreja terça, quinta, sexta, e tem pessoas que não vêm? Porque essas pessoas ainda estão tendo luta, o inimigo não deixa. Mesmo que ela queira vir para a igreja, mas ele não deixa, né? Então, por que você vem todos os dias e você não sente cansaço, na verdade? Por que nós viemos segunda-feira, nós viemos terça-feira, amanhã eu estou na sede, quinta-feira eu estou aqui, sexta-feira eu estou na sede, e se chamar de sábado eu estou aqui também? Por quê? Porque existe algo que a gente tem vida, né? Nós sabemos que quanto mais a gente está na igreja, mais fortes nós somos. E tem pessoas, você vê que tem pessoas que deveriam estar aqui, mas não vêm. Porque eu cheguei tarde, porque eu fui para lá, fui para cá. Não, irmãos, quando você ama a Cristo, quando você dedica a sua vida a Cristo, acabou. E nessa noite Deus quer isso. Jesus dedicou a sua vida, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você nesta noite. Então vamos fazer a mesma coisa, vamos dedicar a nossa vida, né? Não vamos ser como as 5 loucas, não, mas vamos ser como as 5 prudentes, né? Vamos estar cheios do azeite, né? E vamos também ter o quê? A reserva nesta noite, viu? Tem a sua reserva. Hoje você não sabe que o dia da manhã, não é verdade? Onde você vai estar. E aí, se Ele te chamar, você tem a reserva para apresentar para Ele? Porque aquelas 5 loucas não tinha, não é verdade? Aquelas 5 prudentes tinha. Então, que nesta noite fique na paz do nosso Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as comunhões do Espírito Santo de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade, e que você diga nesta noite: Amém! Deus